Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, para fazer aqui uma reflexão, né, sobre uma experiência que eu tive, né? Uma experiência, claro, subjetiva, né? Ou seja, um sentimento, né, que surgiu quando eu estava hoje caminhando pela rua. Eu tive que sair, né, de casa. É uma coisa que eu não gosto de fazer, mas a gente está vivendo no mundo, né, a gente precisa resolver problemas. E aí eu tive que sair para comprar algumas coisas. E tava assim, um belo pôr do sol, sabe? Caminhando pelas ruas aqui do meu bairro, né? E tinha assim um finalzinho de tarde com sol. Tem chovido muito ultimamente, né? Então foi uma tarde assim que eu não vinha há um tempo. Aquele solzinho, as pessoas caminhando pela rua, sabe, mulheres com seus filhos, talvez, não sei, voltando da escola, a rotina, né, normal, tudo parecia muito, muito normal mesmo. É estranho, né, porque nós vivemos num mundo em guerra. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não são confiáveis, né? Nós vivemos num mundo que tem muito crime. Então, quando a gente olha essa aparente tranquilidade, essa aparente normalidade do dia a dia nas ruas, no shopping, nas lojas, até mesmo nas igrejas, né? Tudo parece muito tranquilo. Muitas pessoas caminhando daqui para lá, de lá para cá, né? Uma aparente normalidade. Mas nós sabemos que o ser humano não é assim, né? O ser humano é domesticado. O ser humano é adestrado, é um predador adestrado, né? As leis, a moral, a religião adestram o indivíduo, né? Os parâmetros sociais, as obrigações de ser bom, ou pelo menos de fingir que é bom, né? Tudo isso, né, camufla quem nós realmente somos. Eu me coloco, claro, né, nesse balaio de gato também, né? Porque eu também sou ser humano. Mas eu acho que existe muita humildade, né, em você assumir quem você é. Acho que isso que é a verdadeira humildade, né? Eu acho que a verdadeira humildade que todas essas filosofias antigas pregavam, né? O cristianismo, antes ainda do cristianismo, o budismo, né? O hinduísmo. Acho que são religiões que têm assim, né, um aspecto de você se afastar um pouco da sociedade, né, de você evitar a sexualidade, você evitar, né? Isso vem desde a Índia, né? Desde as filosofias antigas, né? O hinduísmo já falava nisso, né? Que você deveria se afastar das relações sociais, se afastar de sexualidade, se afastar de relacionamentos amorosos, ou seja, se afastar dos bens materiais. O cristianismo meio que herdou essas filosofias orientais, né? A filosofia de Cristo, né? O cristão fala que Cristo era um homem perfeito, a filosofia perfeita, tudo, né? Digamos assim, plagiado de filosofias mais antigas, principalmente do budismo, né? Quem estuda budismo sabe que budismo e cristianismo tem muita coisa parecida na sua doutrina, digamos assim, né? No que propõe. Buda também, né? 500 anos antes de Cristo, já propunha o afastamento, né, das relações sociais, o afastamento do casamento, o afastamento da sexualidade, tudo isso. Por quê? Porque isso faz com que nós, ao nos aproximarmos do outro, tornemos a vida do outro um inferno e o outro também torna a nossa vida um inferno.
Então é um compartilhamento infernal, né? Costumo dizer, né, o cara que se casa, né, o cara que se relaciona, a pessoa que se relaciona, ela simplesmente quer compartilhar o próprio sofrimento com o outro, né? Isso não é amor, né? Isso não está nem perto de ser amor, né? O verdadeiro amor é, como eu falei, exatamente o que essas filosofias antigas pregavam que ninguém pratica, né? São poucos os que praticam a essência do budismo, que é o isolamento, o afastamento, a individualização, a individuação, né? Que é essa capacidade de você ter um gerenciamento próprio, emocional, não precisar dos outros, né? Cristianismo, mesma coisa. Estou falando aqui das religiões mais clássicas, né? Que eu acho que pregam isso aí, né? E que ninguém pratica. E nós aqui, por raciocínio lógico, né? Porque muitas dessas religiões são tidas como as religiões principais, né? Como eu falei, o budismo e o cristianismo, que tem esses mitos, né? São mitos, né? Muito provavelmente, se Buda existiu, se Siddhartha Gautama existiu, claro que não tinha nada de milagroso na vida dele, era simplesmente uma pessoa que viveu à frente do seu tempo, né? Muito racional. Mesma coisa Jesus. Muito provavelmente toda essa mitologia foi criada em cima de um homem muito sábio, né? Muito à frente do seu tempo, que simplesmente compreendia que as relações sociais camuflavam quem nós somos de verdade. Então a humildade, né? Acho que a palavra principal dessa reflexão aqui hoje é a questão da humildade, né? Ser humilde é liberar o outro. Ser humilde é deixar o outro livre de você e se livrar do outro. Então, para você viver sozinho, para você abrir mão dessa vida social, desses relacionamentos sociais, quase sempre, né, eles podem se manter durante um tempo parecendo com aspecto de muita normalidade, como eu falei, né? Caminhando pela cidade, eu vi uma normalidade, né? Uma normalidade aparente, controlada pelas leis, pela moral, tudo isso. Mas quando você se aproxima das pessoas, você vê que a coisa não é bem assim, né? Você vê como elas realmente são. Os piores crimes acontecem nos ambientes familiares, né? Os piores crimes são os crimes passionais. Ou seja, onde a pessoa está se relacionando com a outra. E hoje, né, eu fiz todo esse prólogo para exatamente falar sobre a questão que eu observei desta aparente normalidade caminhando pela cidade. E eu me senti muito triste, sabe? Já é natural eu me sentir triste, né? Triste pela minha condição miserável de ser humano. E como eu vi uma tarde muito bonita, assim, um final de tarde ensolarado, não era aquele sol quente, no final de tarde era aquele sol brando, era uma coisa assim poética, né? E me deu tristeza, sabe? Me deu, sinceramente, uma agonia, uma tristeza, né? De ver que tudo isso não é real. É fumaça e espelhos, né? É algo construído dentro das nossas mentes para nos aprisionar, para nos fazer cair nessa armadilha de relacionamento, cair nessa armadilha de achar que o mundo é belo. O mundo não tem nada de belo, né? Nós fomos criados originalmente para sermos devorados por outros predadores. E nós mesmos, né, vivemos, né, a sociedade se sustenta em cima da matança, né, de animais, de todo tipo de animais. Menos cães e gatos, né, que foram eleitos como bichinho de estimação. O resto é tudo comida, né? Porco, galinha, boi, né? Sei lá, coelho, lebre, até, né, anfíbios, né, rãs. Ele come de tudo, né? O próprio polvo, né, que é considerado um animal muito inteligente, é uma iguaria, né? As pessoas gostam de comer polvo. O polvo é um bicho muito inteligente, né? Capaz de criar ferramentas. O polvo, ele é bem complexo, né? Ele tem vários cérebros. Acho que tem 3 corações. É um animal muito complexo e ele é capaz de pegar latas, né, coisas que ele acha e transformar em abrigo. Então ele é capaz de construir ferramentas, né, de pegar o ambiente e moldar esse ambiente para ele. Tem a questão da camuflagem, né? Inclusive, né, o polvo, ele vai de encontro, né, à evolução, à teoria da evolução, porque é um animal que não tem antepassados.
Ele não evoluiu, né? Ele simplesmente surgiu sem evoluir. Então, é uma exceção aí à regra da evolução, né? E os cientistas ficam intrigados com o polvo. E, inclusive, em alguns lugares da Europa, né, onde o polvo era cozinhado vivo, fizeram até leis para proibir isso, porque se entendeu que eles tinham um alto nível de consciência e de inteligência. Mas continuam matando bicho, né? De qualquer forma, porque a indústria, né, alimentícia não pode parar. Gastronomia, né? Turismo, tudo isso. As pessoas querem comer polvo. Então, falei, nós comemos os animais, né? Quando você chega num açougue, por exemplo, num abatedouro, num açougue, né, do mercado, você vê todos aqueles pedaços de animais expostos, né? Isso para você já é normal, né? Isso foi normalizado. Então, o grande problema é isso, né? É você achar que existe algo normal em matar, né? Ainda que sejam animais que você precisa comer, mas hoje a gente tem recursos para não precisar devorar nem matar animais. Mas a gente continua, né? Então nós somos isso aí, nós somos predadores, nós também fomos feitos de carne. Isso aqui, gente, foi feito para ser devorado, por isso que é macio, né? É deglutível. E isso é fácil de ver se você for lançado aí numa floresta ou numa savana cheia de leões, você vai ver para que você foi feito, né? Então, o meu questionamento hoje aqui é esse, né? Cuidado com a normalidade, tornar as coisas normais, sabe? Tantas coisas grotescas que se tornaram normais. Como eu falei, até andar pela rua, você está andando entre predadores, você está andando entre pessoas que você não conhece. Isso é que leva as pessoas a baixarem a guarda, né? Isso que leva as pessoas a sofrerem golpes. Estão sempre acreditando que é tudo muito normal, né? Nós vivemos numa civilização, que nós vivemos com pessoas civilizadas, e isso é aparente. Isso se tornou uma grande fantasia, achar que o ser humano é civilizado. Basta ver as festas, né? As festividades, tivemos aí carnaval, essa festa grotesca. Sabe? A maioria dessas festas, né? Virada de ano, tudo é muito grotesco, né? As pessoas se comportam como verdadeiros animais. Explosão de fogos no céu, barulho, entorpecimento, né? Catarse. As pessoas se comportando como verdadeiros animais. Então, eu sempre observo muito a vida, né? Eu não posso deixar a vida passar sem observar. Eu sou um observador da realidade. E essa é a essência do nosso canal aqui. Instigar você, né, a observar mais a realidade, a observar mais o seu entorno. A maioria das pessoas, né, quando entram num cômodo, por exemplo, num banco, ou uma instituição qualquer, numa loja, né, depois que elas saem, se você perguntar a cor da parede da loja, né, se você perguntar qual era o cabelo da atendente, qual era a cor dos olhos, a maioria das pessoas não tem a menor noção, né? Porque elas ficam no celular, elas ficam distraídas, elas não estão preocupadas com o entorno, porque a observação não é algo que é estimulado na nossa sociedade, claro, para manter as pessoas alienadas, né? Então, é isso que eu faço, né? É observar e trazer para vocês aqui as minhas observações. E a essência desse vídeo aqui hoje é essa questão de que, apesar de você achar que é tudo muito normal, né? Apesar de você achar que a sociedade é civilizada, a coisa não é bem assim. O ser humano, o seu íntimo, né, é um animal, um predador. E, como eu falei, é muita humildade, tem que ter muita humildade para você se afastar. E por incrível que pareça, né, esses grandes filósofos do passado, eu considero filósofos, né, Jesus, Buda, esse eu cito como os principais, né, porque não instigaram as pessoas à guerra, como são outros aí, né, como a questão do Gilã, que tem muito preconceito contra as mulheres, né. Estamos vendo aí agora essa questão de teocracia lá no Irã, essas guerras. Infelizmente, tem que frear esse povo mesmo, né, porque um país como o Irã, que é uma teocracia,
regida por líderes religiosos. Né? Religião e governo são a mesma coisa. Botar a bomba atômica, né? Deixar esse pessoal ter bomba atômica é condenar o mundo praticamente. Né? Porque são loucos, né? Não são pessoas racionais. A religião não é algo racional. A religião, como eu falei, é um grande cabresto, muitas das vezes social. Ela também faz parte do controle social, de manter o animal adestrado, controlado. Isso é muito perigoso. Isso é um artifício. Isso não é trabalhar a sua civilidade, não é trabalhar quem você realmente é, não é se autoconhecer, é simplesmente se camuflar, né? Como um povo se camufla, eu falei do povo, a maioria das pessoas se camuflam socialmente, não mostram quem realmente são, não se conhecem, né? São movidos por emotividade, isso é perigoso, porque você tem que aprender a controlar as suas emoções, você tem que aprender a controlar as suas reações, ser menos reativo, e para isso você tem que ter o tal autocontrole, que é o autoconhecimento, é saber que você também é perigoso. Né? Mas não adianta querer fazer autocontrole com religião. Isso é para ignorante. Não adianta querer fazer autocontrole com modelos morais, né? Autoimpostos, né? Ou socialmente impostos. Não adianta, cara, ficar seguindo mitos, seguindo regras, né? Você que tem que aprender, né? A se autogerenciar, criar suas próprias regras. Não ficar seguindo ninguém, isso é muito perigoso. E eu me afasto por isso da sociedade, né? Principalmente porque eu acho que a sociedade pode me fazer muito mais mal do que eu a ela, né? Mas ainda assim, eu como ser ignorante, né? Eu como predador também, em essência, né? Eu como um ser que tem ego, que é egoísta, que vai pensar sempre nos próprios interesses, eu sou um perigo quase sempre, né? Se eu me aproximar muito das outras pessoas. Eu também vou querer o meu lado, eu também vou querer marcar minha posição como animal, né? Marcar meu território. Tudo isso é perigoso. Casamento, relacionamento, namoro, até amizade, né? Tudo isso, todas essas relações são extremamente perigosas. Eu acho que é sobre isso, basicamente, que as filosofias antigas falavam, né? Ou pregavam. Esse afastamento social, lidar com as pessoas sem se envolver com elas, né? A gente aqui também fala no antinatalismo, que é muito importante, essa questão de você não trazer mais criaturas para sofrer nesse mundo, mesmo porque você não tem nem condições de gerenciar a sua própria vida, ainda quer trazer pessoas para esse mundo que vão ficar sob a sua responsabilidade, né? E você muitas das vezes não tem condições nem de lidar com seus próprios problemas. Como é que você vai querer lidar com o problema dos outros? Nós vivemos numa sociedade escravocrata, as pessoas precisam trabalhar muito para sobreviver, não há tempo para se preocupar com o outro. É por isso que as relações não dão certo, né? É por isso, cara, que as relações não dão certo. Porque você mal tem tempo para você, né? Como é que você quer ainda ter tempo para o outro? E as pessoas ficam sempre cobrando isso, né? Relacionamento é sempre cobrança. Seu filho vai te cobrar atenção, e tá certo mesmo, né? Botou no mundo, tem que cuidar. Seu cônjuge, sua namorada, seu namorado, seus amigos vão te cobrar atenção, vão te cobrar afeto, vão te cobrar um monte de coisa que você não tem condições de dar. Não tem, cara, não tem. Vai entrar em conflito mais cedo ou mais tarde. É por isso que nossa civilização é assim, né? Muita guerra, né? E existe essa questão, né? De que nós estamos aí numa crise mundial, nós nunca estivemos, né, tão próximo, ou melhor, já tivemos próximo, né, na Guerra Fria, de um conflito nuclear mundial. Mas eu acho que agora está muito mais perigoso, né? Eu acho que nós nunca estivemos numa posição tão sensível como agora, porque hoje a questão da guerra tecnológica, né, tudo isso, é muito poder, né? Nas mãos de um predador, de predadores, que são esses conquistadores, esses homens que têm muito poder, né? Como eu falei, muitas das vezes homens regidos por religião. Temos aí o caso de Israel, né, que é essencialmente um país religioso, né? Os Estados Unidos também, a Rússia, todos esses grandes impérios, né, têm um forte apelo religioso, nacionalista. E pessoas que pensam de modo religioso, né, que acreditam em possibilidade de outros mundos, não vão pensar duas vezes, talvez, antes de destruir esse aqui, né? Mas eu vou retornar ao início do vídeo quando eu falei que eu fui às ruas, né, por necessidade, que eu não gosto de sair de casa, mas tive que sair para comprar algumas coisas. E
eu vi aquela aparente tranquilidade que não reflete o mundo, né? Que está cheio de crise, crise mundial, crise até nuclear, né? Então, nós vemos o nosso mundinho, achando que está tudo simples, tudo maravilhoso. As pessoas parecem que têm um travamento mental, né? Que elas acham que o filho delas nunca vai morrer, elas acham que elas nunca vão morrer também, né? Aí vem a religião e ainda diz que a pessoa não vai morrer, que morreu não acabou quando morreu, né? Tá cheio de maluco por aí falando sobre isso, né? É um perigo muito grande quando você diz que o cara não vai morrer, né? Pô, o indivíduo desse é capaz de tudo, né? Ele acredita que ele vai continuar vivo em outro lugar, então é fácil sair matando um monte de gente e se matar também, né? O cara coloca isso na cabeça, isso é loucura. A religião faz muito mal. O pensamento religioso faz muito mal à nossa sociedade. Por isso nós estamos vendo guerra aí, né? Guerra entre religiosos. Porque não existe guerra quando existe racionalidade, quando existe conversa. Não existe guerra entre indivíduos conscientes, lúcidos, que não estão só preocupados com o território. Quem está preocupado com o território é bicho. Mija ali, mija aqui, para ficar marcando território. Né? Então, a gente não está muito diferente dos animais. Mas nós somos animais que temos bomba atômica. Nós somos animais que temos armas tecnológicas. Né? Temos tecnologia para matar, para destruir. Só que, eu estou preocupado com a crise mundial. Não tem como estar preocupado com a crise mundial. É porque eu sou uma pessoa que vive de uma maneira muito simples. Né? Eu vivo em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu me viro porque eu sou sozinho, né? Tenho pouca bagagem para carregar. Me encosto em qualquer lugar, me escondo em qualquer lugar. Preciso de muito pouco espaço e muito poucos recursos. Sou uma pessoa que vive de uma maneira simples. Claro, né? É bom viver na paz, né? Porque você tem conforto, né? Você tem uma climatização na sua casa, você tem acesso a comida, a água, né? Produtos básicos, né? Uma situação de crise realmente social, onde falta comida, como é lá no caso do Irã, né? Falta tudo, falta luz, falta internet, porque os ayatolás aí fazem o que querem com o povo, né? Como eu falei, tem que proibir essa gente de ter arma nuclear mesmo, né? Porque, aliás, ninguém não tinha que ter arma nuclear, né? Mas nós sabemos que tem países que são muito mais moderados no uso de suas armas, né? Porque não estão envolvidos com fanatismo religioso. No caso do Irã, é fanatismo religioso. Aí é um problema sério. Mas essa crise toda, né, que é mundial, mas, né, claro, nos afeta também, mas não tanto, né? Nos afeta mais do ponto de vista econômico, mas não tanto, tão diretamente a questão da guerra, né? Mas a mim, né, o que mais me afeta é a minha própria crise pessoal, diante disso tudo que eu falei, diante de toda essa observação da realidade como ela era, de eu não conseguir mais ver um pôr do sol. Mas eu nunca fui muito iludido com isso, mas não consegui ver mais uma normalidade, uma beleza, uma poesia num pôr do sol, né? Numa rua com pessoas, mães com seus filhos, lojas abertas, né? Tudo funcionando, os carros passando. Eu não consigo ver normalidade nisso. Sabe por quê? Porque eu sei que isso tudo para mim vai acabar em algum momento. Né? O fim do mundo, para mim, não vai ser guerra nuclear, não vai ser terceira guerra mundial. O fim do mundo, para mim, vai ser o dia da minha morte. Né? Quem nos acompanha aqui sabe que o nosso raciocínio é esse. Então, tem gente que fala, né? Puxa, Ralf, você tem um problema com a morte. Porra, quem é que não tem problema com a morte? Né? Só quem está morto ou quem é imbecil. Aí você vive num mundo distraído achando que tudo vai ser maravilhoso para sempre, como as religiões dizem. Você vai morrer, mas você vai encontrar com seus entes queridos falecidos, vai ficar no meio dos anjos, com Jesus, com Deus. Que piada isso, né? Que piada isso? Que ser humano é esse? Infantiloide, que acredita nessas histórias idiotas, né? Nessas promessas imbecis. É o mesmo ser humano que vota, né? Que acredita em promessa de político. Então é um ser humano infantil que está sendo manipulado pelas elites todo-poderosas, né? Que representam Deus, né? Que Deus sempre representou uma elite que massacra um povo desgraçado, né? Que é disso que é Deus, né? Deus não tem nada para te oferecer, a não ser trabalho escravo, doença, câncer, enchente, desabamento, morte, isso aí, né? Pequenos momentos de alegria para muitos momentos de sofrimento e de tristeza, muitas perdas, né? Você tem alguns ganhos, mas no final você perde tudo.
E aí vem a promessa de que você vai ter tudo de novo no paraíso. Isso é uma idiotice, né? Sabemos que isso é uma idiotice. É um engano bobo, é um morde a sopra, é controle social. Então, como eu falei, caminhando pela rua eu não consegui ver uma normalidade, não consegui sentir. Eu senti uma profunda tristeza, né? De ver aquele pôr do sol que é falso, mesmo porque, né, é uma perspectiva humana, né? Pôr do sol, que o sol não se põe nunca, isso é uma estupidez. O sol está sempre lá e a Terra que está girando em torno. Né? Como a Terra gira em torno de si própria, você tem essa ilusão de pôr do sol, essa ilusão de dia e noite. Né? Nós estamos presos nesse planetinha miserável aqui na periferia da galáxia, né? Na periferia da Via Láctea, né? Que tem milhões de outras estrelas como o nosso Sol, né? Muito maiores inclusive, e a gente se acha importante, né? Quando na realidade nós somos miseráveis, nós não compreendemos o que nós estamos fazendo aqui, e a maioria dos indivíduos caminham pela rua simplesmente achando que são eternos, que nada vai mudar, né? É por isso que o indivíduo se choca quando ele está diante da realidade, né? Quando ele vê que a vida dele não vale nada, que a vida dos seus filhos não vale nada, que a vida dos seus parentes, dos seus amores, do seu patrimônio, nada disso vale porra nenhuma. Porque no final, em algum momento, você vai morrer, né? E morreu, acabou, filho, né? Isso é uma constatação óbvia. Corpos orgânicos se acabam, né? E a consciência depende do organismo para poder se manifestar. Não existe consciência fora do corpo, não existe, né? O corpo, a única forma de consciência que se conhece até hoje é com o corpo vivo. Não existe esse negócio de mundo espiritual, isso é tudo mentira, nós sabemos disso. Até mesmo os espíritas, né? Eles precisam de um corpo vivo para supostamente incorporar os espíritos dele lá, né? Porque espírito não aparece, espírito não existe sem corpo. Eu nunca conheci um espírito sem corpo. Sem corpo com sangue circulando, né? E aí se faz todo esse teatro da fé aí, dizendo que está incorporando espírito, toda essa palhaçada. Isso é teatro, cara. Isso é teatro. É conversa fiada. A única realidade que você tem é essa aqui, né? Isso é sanidade, né? Isso é sobriedade intelectual, compreender a realidade como ela é. Não se deixar levar por esse mundo de fantasia, né? Esse mundo de Alice País das Maravilhas, pô, onde as pessoas veem o pôr do sol e acham lindo. Estão sendo enganadas por um teatro. Tudo aqui é teatro, pô. Como eu falei, não existe pôr do sol, o sol não se põe nunca. É você que percebe dessa forma, é a perspectiva humana, que parece mais uma criança. Né? O humano parece uma criança, parece um animal retardado, né? É isso que nós somos, infelizmente. Mas alguns de nós conseguimos alcançar essa sobriedade intelectual, né? Essa lucidez. E alguns vão dizer, mas a ignorância é uma bênção, é melhor ser ignorante então, que eu vou viver feliz. Você vai viver feliz, mas sendo um escravo. Todos nós, no fundo, somos escravos. Mas quem tem lucidez busca uma maior liberdade. Pelo menos, né, com toda a visão que nós temos, nós que somos racionalistas, nós que somos nihilistas, né, que o nihilismo não é uma doutrina, não é uma filosofia, é apenas uma constatação intelectual. O ateísmo, idem, né? Ateísmo nem deveria existir essa palavra, né? Porque nem deveria existir conceito de Deus. Então, na realidade, o ateísmo existe apenas para derrubar uma mentira chamada teísmo, que é uma idiotice, uma interpretação errada, equivocada da realidade, um antropomorfismo, né? Que quer que exista um Deus responsável pelo mundo, pelo universo, que nós sabemos muito bem que não existe porra nenhuma. Esse universo ele é autogerenciado, né? Ele é autorregulado, ele tem leis próprias e não tem legislador nenhum, sinto muito. Não tem legislador nenhum, né? E é isso, né, que eu queria dizer. A crise, para mim, é uma crise pessoal. Né? Eu estou preocupado com a minha crise pessoal, com o meu sofrimento, né? Diante de uma realidade que não vai prevalecer. Construir patrimônio para quê? Investir em conhecimento, né? Conhecimento técnico para quê? Né? Aprender línguas para quê? Você vai acabar no túmulo e nada disso vai ter importância. Claro, né? Você precisa de um conhecimento suficiente para você sobreviver. Mas hoje em dia, né? Eu não estou preocupado com crise mundial, não estou preocupado em adquirir bens, né? Já me basta o que eu tenho para sobreviver, porque nada disso aqui vai prevalecer. Né? Então, sou Ralph Gomes,
Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento e se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, né? Por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!